Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço de troca de conhecimentos, leitura compartilhada e boa conversa. Então, o que temos para hoje? Olá, pessoa querida que está aqui me dando essa honra de compartilhar esse momento de leitura, de bate-papo, de troca de conhecimentos. Enfim, o que temos para hoje? Uma breve história da filosofia. Esse livro de Nigel Warburton, que traz pequenos drops de informações sobre vários filósofos antigos, contemporâneos e tudo mais. Se você gosta de filosofia, se você gosta desse tipo de livro, que traz apenas um drop de um pensador, traz pequenas informações mais rápidas sobre algum assunto, me deixe saber, então deixe seu like aí, tá bom? Agora, se você gosta de leitura em geral, se você gosta bem eclético nas suas leituras, se está sem tempo de ler, mas tem livros assim que você gostaria muito de acompanhar o que tem dentro dele, eu te convido a se inscrever aqui no canal e fazer parte da nossa família de leitores, comentadores e bate-papeiros. Bora para nossa leitura, lembrando que agora eu tenho o livro físico, eu lia com livro físico, mas eu sei que a leitura na tela ela traz um agrado para muitas pessoas, então tá aqui agora para gente o livro na tela também, no aplicativo do Kindle do computador, você consegue acessar todos os seus livros Kindle. Para comprar livro na versão Kindle, você não precisa ter o aparelho Kindle. Tem aplicativo para o computador, tem aplicativo celular, tem aplicativo para tablet. Então, se você não quiser ter o aparelho, ou se não puder nesse momento, né, adquirir o aparelho, saiba que ainda assim você consegue comprar livros no formato do Kindle e ler no computador, ler no celular, ler no tablet, num aparelho que você já tenha, né? E que vale muito a pena. Primeiro que você não ocupa espaço físico com livros, né? Embora eu ame. Mas segundo que muitas vezes o livro Kindle sai mais barato, às vezes tem livros de graça. Pense nisso. Bora lá, o capítulo de hoje é Os Sacrifícios da Vida, de Søren Kierkegaard. Vamos ver o que Søren Kierkegaard fala para nós. Abraão recebe uma mensagem de Deus, uma mensagem terrivelmente estranha. Ele deve sacrificar o seu único filho, Isaque. Abraão passa por um tormento emocional. Ele ama o filho, mas também é um homem devoto e sabe que tem de obedecer a Deus. Nessa história do Gênesis do Antigo Testamento, Abraão leva o filho para o topo de uma montanha, o Monte Moriá, amarra um altar de pedra e está prestes a matá-lo com uma faca, segundo as instruções de Deus. No último segundo, no entanto, Deus manda um anjo para impedi-lo de cometer o assassinato. Em vez disso, Abraão sacrifica um carneiro apanhado no campo ali perto. Deus recompensa a lealdade de Abraão, permitindo que o filho viva. Essa história tem uma mensagem. Comumente se pensa que a moral é tenha fé, faça o que Deus pede e tudo vai melhorar. O propósito é não duvidar da palavra de Deus. Porém, para o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, nascido em 1800, que viveu de 1813 a 1855, bem pouquinho, né? 42 anos, não era tão simples assim. Em seu livro Temor e Tremor, lançado em 1842, ele tentou imaginar o que teria se passado na mente de Abraão, as questões, o medo e a angústia, enquanto fez a jornada de 3 dias de casa até a montanha, onde pensou que teria de matar Isaque. Kierkegaard era bastante excêntrico e não se encaixava facilmente em Copenhague, onde vivia. Durante o dia, esse homem magro e baixinho costumava ser visto sempre andando pela cidade, conversando com outras pessoas e gostava de se definir como Sócrates dinamarquês. Ele escrevia à noite, diante da escrivaninha, rodeado de velas. Uma de suas peculiaridades era aparecer no intervalo de uma peça para que todos pensassem que ele estava se divertindo, quando, na verdade, ele não havia assistido a nada, mas sim estava em casa ocupado com algum escrito. Ele trabalhava bastante como escritor, mas teve de tomar uma decisão extremamente angustiante. Kierkegaard apaixonou-se por uma jovem chamada Regine Olsen e a pediu em casamento. Ela aceitou, mas ele estava preocupado com o fato de ser melancólico demais e religioso demais para se casar.
Talvez ele até fizesse jus ao sobrenome da família, Kierkegaard, que significa cemitério em dinamarquês. Ele escreveu para Regine dizendo que não poderia se casar com ela e devolveu a aliança de noivado. Ele se sentiu péssimo com a decisão e passou várias noites na cama, chorando depois disso. Ela, o que é compreensível, ficou devastada e implorou a ele para voltar. Kierkegaard recusou. Não é coincidência que depois disso a maior parte de sua obra seja sobre escolher como viver e sobre a dificuldade de saber se a decisão tomada foi a decisão correta. A tomada de decisões está incorporada no título de uma de suas principais obras, Ou. Esse livro dá ao leitor uma escolha entre uma vida de prazeres e perseguição da beleza ou uma vida baseada em regras morais convencionais, uma escolha entre o estético e o ético. Não obstante, um assunto muito recorrente em sua obra era a fé em Deus. A história de Abraão tem tudo a ver com isso. Para Kierkegaard, não é uma decisão simples acreditar em Deus, mas sim uma decisão que requer uma espécie de salto no escuro, uma decisão tomada na fé e que poderá até ir contra as ideias convencionais do que deveríamos fazer. Se Abraão seguisse adiante e matasse o próprio filho, teria feito algo moralmente errado. Um pai tem o dever básico de cuidar do filho e certamente não deveria amarrá-lo a um altar e cortar a sua garganta em um ritual religioso. Nem ir comprar cigarro, nem nunca mais voltar. Mas, enfim. Deus pediu que Abraão ignorasse a moral e desse um salto de fé. Na Bíblia, Abraão é apresentado como um sujeito admirável por ter ignorado o sentido normal do que é certo e errado e ter se preparado para sacrificar Isaque. Mas não teria ele cometido um erro terrível? E se a mensagem, na verdade, não fosse de Deus? Talvez fosse uma alucinação? Talvez Abraão estivesse louco e ouvisse vozes? Como eu teria certeza disso? Por isso é que tem umas outras vertentes religiosas que falam que a mensagem que vem do espiritual tem que passar por alguns crivos, né? Não é assim que a banda toca. Se ele soubesse de antemão que Deus não manteria sua ordem até o fim, teria sido fácil para Abraão. Porém, quando ergueu a faca disposto a derramar o sangue do filho, ele realmente acreditava que iria matá-lo. De acordo com a descrição da cena pela Bíblia, essa é a questão da fé. Essa é a questão. A fé de Abraão é tão impressionante porque ele confia em Deus e não nas considerações éticas convencionais. Do contrário, não teria sido fé. A fé envolve riscos, mas também é irracional, isto é, não se baseia na razão. Kierkegaard acreditava que, às vezes, deveres sociais comuns, como o de que um pai deve sempre proteger o filho, não são os valores mais elevados que existem. O dever de obedecer a Deus supera o dever de ser um bom pai, supera, na verdade, qualquer dever. De uma perspectiva humana, Abraão poderia parecer desumano e imoral, sequer por ter considerado sacrificar o filho. Mas é como se o comando de Deus fosse um trunfo que decide o jogo, independentemente de qual seja o comando de Deus. Não há nenhuma carta mais alta no baralho e, portanto, a ética humana deixa de ser relevante. Contudo, a pessoa que abandona a ética em nome da fé toma uma decisão angustiante, arriscando tudo sem saber quais seriam os benefícios possíveis dessa ação ou o que aconteceria sem saber ao certo se a mensagem era realmente de Deus. Quem escolhe esse caminho está totalmente sozinho. Kierkegaard era cristão, embora odiasse a igreja dinamarquesa e não pudesse aceitar a forma como se comportavam os cristãos complacentes com quem convivia. Para ele, a religião era uma opção dolorosa e não uma desculpa cômoda para cantar na igreja. Na opinião dele, a igreja dinamarquesa distorcera o cristianismo e não era verdadeiramente cristã. Não é de surpreender que ele não tenha sido bem visto por conta disso. Assim como Sócrates, ele conseguiu irritar os ânimos de quem não gostava das suas críticas e fazia observações.
Até agora, falei seguramente neste capítulo sobre o que Kierkegaard acreditava, mas interpretar o que ele realmente queria dizer não é tarefa fácil. E essa dificuldade não é à toa. Ele é um escritor que nos incita a pensar por conta própria. Ele raramente escrevia usando o próprio nome, mas sim pseudônimos. Por exemplo, ele escreveu Temor e Tremor usando o nome de Johannes de Silêncio, João do Silêncio. Não era apenas um disfarce para evitar que as pessoas descobrissem que Kierkegaard havia escrito os livros. Muitas pessoas adivinhavam quem era o autor imediatamente, o que provavelmente era o que ele queria. Os autores inventados de seus livros, na verdade, são personagens com sua própria maneira de ver o mundo. E o que é uma coisa muito louca, né? Porque, assim, pelo que está dizendo aqui, ele criava uma história na cabeça dele, onde existia um autor que escrevia um livro, os seus motivos próprios. E aí ele publicava esse livro, desse autor, né? Como se ele fosse o editor desse autor, né? O agente desse autor. É muito doido isso, mas é sensacional. É, tipo, magnífico. Imagina você pensar assim que você é um compositor de músicas e aí você não vai compor uma música. Você vai criar um compositor, uma história de um compositor que tem uma vida, que tem uma rotina, que tem um passado, enfim, que teve uma família. E esta persona está compondo uma música. E aí você lança essa música que esta persona, que não é você, criou. Ah, é sensacional. Isso aqui é só para gênios fazer um negócio desse. Imagina. Tratava-se de uma das técnicas de Kierkegaard para nos fazer entender as posições que ele discutia e nos prender à leitura. Eu já vou catar esse Temor e Tremor aqui para ver aqui e outros livros dele. Nós vemos o mundo pelos olhos do personagem e acabamos criando a nossa própria opinião sobre o valor dos diferentes modos de abordar a vida. Ler Kierkegaard é quase como ler um romance, e ele costuma utilizar-se da narrativa ficcional para desenvolver algumas ideias. Em Ou, de 1843, o editor imaginário do livro, Victor Eremita, descreve a descoberta de um manuscrito na gaveta secreta de uma escrivaninha de segunda mão. O manuscrito é o texto principal do livro e supostamente foi escrito por duas pessoas diferentes, as quais ele descreve como A e B. A primeira pessoa é hedonista, cujo principal objetivo da vida é evitar o tédio pela busca de novas emoções. Ele conta a história da sedução de uma jovem mulher na forma de um diário que parece um conto e, de certo modo, reflete a relação de Kierkegaard com Regine. O hedonista, ao contrário de Kierkegaard, só está interessado nos próprios sentimentos. A segunda parte de Ou é escrita como se fosse um juiz defendendo o modo de vida segundo a moral. O estilo da primeira parte reflete os interesses de A, consiste em pequenos trechos sobre arte, ópera e sedução. É como se o autor não conseguisse se concentrar por muito tempo em um único assunto. A segunda parte é escrita por um estilo mais comedido e prolixo, refletindo a perspectiva da vida de um juiz. Por sinal, se você estiver com pena da pobre e rejeitada Regine Olsen, depois da difícil relação de términos e voltas com Kierkegaard, saiba que ela se casou com um funcionário público e parece ter tido uma vida bastante feliz pelo resto da vida. Kierkegaard, no entanto, nunca se casou, nem sequer teve uma namorada depois do término definitivo. Ela realmente foi o verdadeiro amor dele. E a relação fracassada foi a fonte de quase tudo que ele escreveu em sua vida, curta e atormentada. Como vários filósofos, Kierkegaard não foi muito bem quisto durante sua breve vida. Ele morreu com apenas 42 anos. Entretanto, no século XX, seus livros ficaram famosos entre existencialistas como Jean-Paul Sartre. Ver o capítulo 33, está adiante, calma. Neste momento aqui, que estamos gravando em abril de 2024, ainda não chegamos lá. Ou, se você está vendo muito depois, já tem o livro completo. Aí você procura lá. E gostava de suas ideias sobre a angústia de escolher o que fazer na falta de diretrizes pré-existentes.
Para Kierkegaard, o ponto de vista subjetivo, a experiência do indivíduo em fazer escolhas era importantíssimo. Karl Marx, o capítulo 27, o próximo vídeo, tinha uma visão mais ampla. Assim como Hegel, ele tinha uma grande visão de como a história se desdobrava e das forças que a direcionavam. Porém, diferentemente de Kierkegaard, não tinha nenhuma esperança de salvação pela religião, até porque Marx, né, não era religioso. E assim a gente vai finalizando esse capítulo por aqui. Esse livro realmente é um sabor. Eu adoro esse estilo de livro. Tenho vários outros aí num estilo assim, nessa pegada de trazer informações rápidas sobre um assunto ou vários. Então eu espero que vocês estejam curtindo também. Já sabe, a playlist está aqui no izinho. Você vai lá e busca tudo que a gente já leu, ou talvez até o livro completo, dependendo de quando você chegou por aqui, tá bom? Eu agradeço demais a sua companhia. Muito obrigada por fazer parte aqui desse momento junto comigo. A gente vai ficando por aqui, mas se vê no próximo vídeo deste livro, Karl Marx. Vamos ver o que será, hein? Será que vai vir um manifesto? Não. Aqui não, aqui são só pequenas pérolas. Um beijo, até a próxima e tchau. 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 Temor e tremor. Ou barra ou.